Olá, hoje é terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Pegue sua Bíblia, leia, reze, medite, contemple e viva o Evangelho de hoje, que é Mateus capítulo 13, versículos de 36 a 43. Seguimos relendo o discurso em parábolas de Jesus, que foi lido na liturgia do 15º, 16º e 17º domingo do Tempo Comum. A exortação que esta passagem nos faz é para reconhecermos o reinado de Deus acontecendo na história, mesmo que esta seja marcada por pecados, exclusões, violências e tantas coisas ruins que vemos acontecer ao nosso redor. Jesus nos instiga a percebermos que o reinado de Deus acontece na história por meio de fatos pequenos, e por isso ele o compara com sementes lançadas em vários terrenos, semente de mostarda que é muito pequena, com campo de trigo, mas com a presença do joio, que é uma erva daninha, uma praga. Compara também o seu reinado com uma mulher que coloca uma porção de fermento em 3 medidas de farinha, ou como uma rede que, lançada ao mar, pega peixes bons e peixes ruins. Encontrar o reinado de Deus é comparado à descoberta de um tesouro escondido a uma pérola preciosa. Quem o encontra se enche de alegria e vende, ou seja, abre mão de tudo que tem e possui para abraçá-lo. Compreender o reinado de Deus é ter paciência e confiança em Deus, que é o juiz da história. Não compete a nós dizermos quem é joio ou trigo, ou quem é peixe bom ou ruim. É preciso confiar nele, esperar nele e seguir nossa vida buscando constantemente a vontade de Deus, a sua justiça. Iniciemos nosso Luz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você neste dia. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reinado. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça." Palavra da salvação. O que o texto diz? A explicação da parábola do joio e do trigo nos ajuda a compreender que quem adere ao projeto de Jesus é semelhante ao trigo, e por isso é chamado a dar frutos de amor, misericórdia e perdão. Já quem não faz a vontade de Deus critério para a sua vida é comparado com o joio. Assim como o trigo e o joio coexistem no mesmo campo, o amor e o ódio, o perdão e a vingança, a paz e a violência, a partilha e o acúmulo, a justiça e a injustiça existem em nossa história. É somente no final dos tempos que Deus separará os justos do injusto. O que o texto nos diz? O que Deus espera de nós cristãos? Eliminar o mal? Arrancar o joio? Não. Deus nos pede paciência. É Ele o juiz. É Ele quem conhece o coração de cada um. E somente no final dos tempos que Ele separará o trigo do joio. Não cabe a nós sermos juízes da história e fazermos justiça com nossas próprias mãos. Como viver o Evangelho de hoje? Não julgue, não condene, não exclua. Se empenhe em fazer sua parte, em cultivar no campo do seu coração o trigo do bem, do amor e da misericórdia. Ajude na caridade o seu próximo a viver a vontade de Deus.
Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, e lhe conceda uma excelente terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.